Que bom estarmos juntos mais um domingo. E esse domingo que é o terceiro domingo do ano. Terceiro domingo de 2024. Quantos tem aí mais de 50 anos? Mais de 50 anos, mais de 50 anos. Você esperava assim chegar em 2024? Ou você achava que o mundo ia acabar em 2000? Eu até lembro aqui em Manaus, e quando estava naquela virada do ano, 99 para 2000, aí começou uma tempestade forte, e aí muita gente falando, a profecia de Nostradamus. Mas aqui estamos nós. E quando nós atravessamos um ano e começamos um novo ano, o que nós temos diante de nós são alguns desafios. E às vezes alguns grandes desafios. E quando nós olhamos para o ano que ficou para trás, nós contemplamos desertos que foram atravessados, nós observamos lutas que enfrentamos, nós observamos tentações, batalhas, perigos. No ano que passou tivemos alguns dias de festa, também tivemos dias de luto. Tivemos momentos de celebração, também momentos de choro. Tivemos momentos onde transbordamos de alegria, mas também tivemos momentos que fomos cobertos pela cinza da tristeza. E quando nós olhamos e contemplamos desafios diante da gente, e podemos dizer que um novo ano, nós temos desafios diante dos nossos olhos, desafios à nossa frente, aonde nós podemos encontrar forças, aonde podemos encontrar palavras de conforto, aonde nós podemos encontrar palavra de ânimo nas Escrituras, com toda certeza. E quando nós olhamos para algumas experiências que aqueles homens levantados por Deus vivenciaram, enfrentaram, nós podemos observar que, assim como eles foram vitoriosos, assim como foram abençoados por Deus, assim como enfrentaram um desafio que estava diante dos seus olhos, nós também teremos a mesma vitória. Nós seremos tão bem-sucedidos quanto eles foram, se seguirmos os passos parecidos. E eu quero compartilhar com você um desses momentos, que está lá no livro de Josué. Abra comigo o livro de Josué, capítulo 1. E nós vamos observar, a partir do versículo 1 do livro de Josué, e nós vamos encontrar um grande desafio enfrentado por Josué. Não foi fácil. Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 9, para ser mais preciso. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você conhecia esse texto? Mas você está entendendo o que está acontecendo aqui? Porque nós lermos esse texto, sem entender o que está acontecendo, o momento em que Josué está vivendo, e que Deus direcionou esta palavra a ele, você não vai ter a compreensão da complexidade, da confusão que está se passando na cabeça de Josué e do porquê que Deus falou estas palavras para ele. Moisés havia morrido. Mas Moisés não foi qualquer pessoa. Foi o maior líder do povo de Israel que nós olhamos no Velho Testamento. Eu não tenho dúvidas disso. Foi o homem que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros das Escrituras. E eu digo para você, sem sombra de dúvidas, os 5 principais livros da Bíblia. É porque do Pentateuco vem todos os outros livros. Até mesmo o Novo Testamento tem fundamento, tem bases nos primeiros 5 livros escritos. Basta você olhar os evangelhos. Ratifica a lei. Basta você olhar as epístolas. Ratificam aquilo que Deus havia falado através de Moisés. E aquilo que não é ratificado é porque não serve mais para a igreja. Só que tinham alguns problemas, e para piorar, para adentrar a terra prometida, para conquistar a terra prometida, existia um grande empecilho. E qual era esse empecilho? O rio Jordão, diante dos filhos de Israel. Eles estavam ali na planície de Moabe, e eles precisavam atravessar o rio Jordão no período de cheia, quando o rio transbordava, ou seja, era mais complexo. E nós não estamos falando de 10.000 pessoas. Nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Nós não estamos falando simplesmente de um pequeno grupo de pessoas sendo conduzida, fazendo uma jangada, criando uma engenhoca para que atravessasse o Rio Jordão. Estamos falando de tanta gente que os mais pessimistas acredito que é o tamanho da população da cidade de Manaus. 2 milhões de pessoas, aproximadamente. E ali, diante deles, tinha um Jordão. Eu quero falar com você nessa noite sobre o Jordão
que está diante da gente. Quando estivermos diante de um Jordão, ou seja, diante de um grande empecilho, existia um desafio pela frente, a conquista da terra prometida, mas para conquistar a terra prometida existia um grande empecilho, o Jordão. E nós, nas nossas vidas, nós teremos alguns Jordões, alguns rios Jordãos, diante da gente. Talvez em 2024 há um Jordão diante de você. E aquele povo havia chegado ali, naquele lugar. A promessa que Deus havia feito a Abraão: de ti serão benditas todas as nações. Os teus descendentes serão numerosos que as estrelas do céu, do que a areia do mar. 500 anos havia se passado e agora eles estavam diante da terra prometida, diante do sonho a ser conquistado, mas existia um Jordão entre eles. E quando nós estamos diante do Jordão, qual o primeiro ponto que nós temos que aprender? É preciso olhar para frente e lembrar que Deus está no controle. É preciso olhar para frente e lembrar que Deus está no controle. Quando nós olhamos o início do livro de Josué, no primeiro capítulo, ele começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, que havia sido servo de Moisés. Josué tinha sido uma espécie de braço direito de Moisés. E agora esse Josué tinha uma grande responsabilidade. E por que essa grande responsabilidade? Porque Moisés está morto. E uma crise está instalada. Moisés está morto. Imagina aquela quantidade de pessoas, tanta gente. Moisés agora havia morrido e o povo sem direcionamento. E agora o que vamos fazer? E todo mundo sabia que Josué seria o sucessor, mas agora o sucessor estava com medo. Você não estaria diferente. Você não estaria diferente. Então nós observamos uma crise instalada. Josué, que era para ser o condutor, aquele que conduziria o povo no lugar de Moisés, agora estava tremendo, com os braços cruzados, com medo do grande desafio que estava diante dele. Simples. Suceder um líder, quando é um mau líder, é fácil. Substituir um líder na sua empresa, um líder que falhou, é tranquilo. Substituir um líder numa igreja que tenha tropeçado, é mais tranquilo. Agora, substituir um líder que foi o grande líder que aquele povo conhecia, aí é outros 500. Porque Moisés, ele não foi apenas o libertador. Imagina só, aquele homem que fez grandes sinais, tirou o povo do Egito, e agora havia 40 anos caminhando com o povo no deserto, um povo difícil, não tenha dúvida nenhuma. Onde Deus entregou a ele a lei, não é? E foi um grande legislador, um grande intercessor do povo de Israel. Agora está morto. Imagine a crise que aquele povo não estava vivendo. E a crise que Josué não estava vivendo, a crise pessoal de Josué. Porque imagina o tamanho do desafio. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós não vemos grandes perspectivas. E nós não somos muito diferentes daquilo que estava acontecendo.
Nós vivemos em um mundo em crise. Parece que nós estamos como uma panela de pressão, prestes a estourar. Vemos uma crise internacional com guerras. Guerra da Ucrânia, guerra em Israel. E aquilo que acontece lá na Ucrânia, aquilo que acontece lá em Israel, mexe com todo mundo, porque hoje o mundo é globalizado, o mundo é interligado. Nós observamos o globalismo sendo implementado goela abaixo, a Agenda 2030 da ONU, com valores anticristãos, com valores diferentes daqueles que nós cremos, que nos trouxe até aqui, sendo implementado goela abaixo, quer você queira ou não. Nós observamos uma crise interna. Como nunca na história do nosso país, nós observamos um poder que não foi escolhido diretamente pelo povo, tendo poderes mais do que os outros. Nós observamos pela primeira vez na história do país, um poder que não recebeu voto, legislando, quando quem tem que legislar são os deputados, ratificado pelos senadores. Nós vemos uma completa inversão de valores. Fala tanto em crescimento do país, eu não sei aonde está o emprego que o IBGE está falando, porque eu não paro de ver irmãos da nossa igreja saindo para outros estados em busca de melhores perspectivas, porque as coisas não estão bem. Nós estamos vivendo aqui na nossa cidade um emprego pujante, estamos vivendo isso? Você está vendo? Está sobrando emprego na cidade de Manaus? É isso que vocês veem? Eu pergunto de você está vendo isso? Está sobrando emprego na cidade de Manaus? A prova é que nós nunca tivemos, eu não lembro antes, de nós presenciarmos essa saída de pessoas da cidade de Manaus indo para outros lugares do país em busca de melhoria de vida. Eu descobri que não acontece só aqui, acontece nos estados do norte. Nos estados do norte do país estão passando por isso. Nós nunca vivemos o tráfico de drogas, tomando de conta da nossa sociedade, e parece que agora está num terreno fértil. Está num terreno fértil, parece que há facilidade, porque por muito pouco o trabalhador fica preso, enquanto aqueles grandes traficantes são soltos, como nunca antes vivemos tanta facilidade. Os nossos valores estão sendo destruídos, implodidos, há uma implosão dos valores cristãos, daquilo que nos trouxe até aqui. Nós vivemos uma crise. O apóstolo João, quando fala sobre o anticristo, fala: filhinhos, o anticristo já está no mundo. Porque quando nós olhamos, e um erro que nós cometemos em ver o anticristo, é esperar alguém, uma pessoa, não, os valores diabólicos já estão operando no mundo. Não se surpreenda de começar algumas dificuldades contra a igreja de Jesus em solo brasileiro. Hoje, eu não sei até quando, somos o país com a maior liberdade religiosa do mundo, por enquanto. Porque o anticristo, ele tem metodologia. E nessa semana que passou, começaram algumas difamações contra pastores. Difamações mentirosas, porque eu não conhecia, eu não sabia que o pastor era isento de imposto de renda. Não, eu não sabia disso não, e eu nunca vi isso antes. E nós começamos algumas
algumas pitadas para sentir como é que está a sociedade, e daqui a pouco não se surpreenda de começarem a taxar as igrejas. Já está tudo preparado, porque hoje tudo que é movimentado na igreja é preciso informar para a Receita Federal. Isso foi sancionado pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Tudo está preparado. E se a igreja não informa, é multada. Então nós vivemos momentos complexos. Nós não vivemos momentos tranquilos. Nós não vivemos aquele período da década de 70 de grande crescimento econômico na nossa nação. Crescíamos mais do que a China. E nós não olhamos muitos professores falando sobre isso nas salas de aula. O que nós olhamos é o contrário. É tentar reescrever a história, mudar os fatos. Porque sempre o diabo foi o pai da mentira, desde o início da humanidade, quando lá no Jardim do Éden, o tentador, ele deturpou a palavra de Deus, mas Deus falou realmente isso para você? Meias verdades. O sofismo é uma prática que vem desde o início da humanidade, e o diabo vem destruindo a nossa civilização, a nossa sociedade. E sabe o que é assustador? Muitos de nós estamos de braços cruzados, olhando e não percebendo o mal que está ao nosso redor. Mas olha só, o que nós temos que entender. Meu irmão, diante de grandes desafios, o Jordão é um grande desafio, era o grande desafio para aquele povo. Diante de grandes desafios, é preciso olhar para frente e lembrar que Deus está no controle. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Nós precisamos nos lembrar que diante de grandes desafios, o trabalho continua, a obra continua, os nossos trabalhos continuam, os nossos sonhos continuam, os nossos alvos continuam. Nós não podemos olhar diante dos desafios e cruzarmos os braços. Nós temos que nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico olhando, e às vezes nós damos desculpas, dizendo que não estamos preparados para atravessar o Jordão. Que nós não estamos preparados para enfrentarmos os desafios que estão adiante dos nossos olhos. Que nós não estamos preparados para enfrentar aqueles desafios que nós temos na nossa família. Os desafios que nós temos na obra de Deus. Os desafios que nós temos nos nossos projetos pessoais, nos nossos projetos acadêmicos, nos nossos projetos profissionais. Mas quando nós olhamos para a história, nós vamos observar que muitos na nossa idade já tinham feito grandes coisas. Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido da época aos 23 anos de idade. Morreu cedo, mas foi cedo que conseguiu a grande empreitada de dominar o mundo conhecido. Cristóvão Colombo, aos 28 anos de idade, já tinha planos feitos para entrar na Índia. E sinceramente, aquela desculpa de um erro no Cabo da Boa Esperança, e perdeu o caminho das Índias, e foi parar no Brasil, na América, aquilo ali é conversa fiada. Tudo estava preparado. Tudo estava preparado. Tudo já estava arquitetado. Lutero iniciou a reforma protestante aos 38 anos de idade. Pregou aquelas teses
na igreja de Gutenberg, na Alemanha, que influenciou, que mudou o mundo da época, que começou a escrever uma nova história. Calvino, aos 21 anos de idade, foi o grande reformador da França e da Suíça. Billy Graham, aos 40 anos de idade, já havia pregado em todos os lugares do mundo. Por que eles conseguiram tantas coisas tão cedo? Porque eles não se assustaram com o Jordão que havia diante deles. Eles não se acovardaram com o Jordão que estava diante deles. E é exatamente isso que Deus está falando a Josué. E Deus diz a Josué: Josué, Moisés, o meu servo está morto. Mas a obra não pode parar. O desafio não pode parar. A jornada não pode parar. E aí Deus diz a Josué: dispõe-te, dispõe-te, dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, para ir para onde? A terra, aquela terra que Deus havia prometido, aos filhos de Israel. Dispõe-te. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar a terra. Precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. E o que havia impedido, o que estava impedido de alcançar a terra prometida, era o Jordão. Se Deus diz: dispõe-te agora e passe este Jordão, e Deus disse a Josué: dispõe-te agora e passe este Jordão. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele jovem que tinha aquela grande responsabilidade, liderar aquele grande povo, com aquele grande desafio, sucedendo aquele grande líder que havia marcado a história para sempre da nação de Israel. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão: nossa confiança está no Senhor. A nossa vitória não vem das mãos dos homens, mas vem de Deus. Os homens passam, mas a obra de Deus continua. As pessoas passam e uma nova geração se forma. Os desafios continuam, a jornada continua, os projetos continuam, os sonhos continuam. O Jordão precisa ser atravessado. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Aquilo que é difícil para você, aquilo que é aos seus olhos impossível de ser alcançado, para o nosso Deus não. Para esse Deus que criou o mundo, para este Deus que lá em Isaías capítulo 40 fala que Ele mede as águas do oceano na concha das suas mãos, o desafio do Jordão não é nada, não é nada. Ele apenas quer que a gente confie. Depois do Jordão, está lá a nossa vitória na nossa família, aquele sonho que você tem para o seu projeto familiar, de ver os seus filhos sendo salvos, o seu casamento sendo restaurado, o seu cônjuge sendo transformado por Jesus. O problema é que a gente não confia em Deus. Eu sempre conto a história da irmã que vinha para o grupo de amizade dela e colocava lá do lado a cadeira, e ela dizia: essa cadeira aqui é do meu marido, porque um dia ele vai estar aqui com a gente. Mas quando você conhecia o marido dela, aos olhos humanos aquilo era impossível de ser alcançado. Mas é Deus quem faz.
É Deus quem faz nós atravessarmos o Jordão. A grande dificuldade que está diante da gente. E passou-se um tempo, mas não demorou muito, e lá estava aquela cadeira sendo ocupada por aquele marido daquela irmã. É essa confiança que temos que ter. O grande problema é que em vez de lutarmos, nós ficamos chorando. Em vez de irmos adiante, nós cruzamos os braços. Em vez de galgarmos, darmos os passos, nós ficamos atônitos e parados, sem saber o que fazer. E é tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Confie, porque é Deus que está na frente. É Deus quem está na frente. Aquele projeto financeiro, aquele projeto profissional, é Deus quem está na frente. Aquele projeto espiritual, talvez você colocou o ano 2024 como o ano do seu grande crescimento espiritual, e isso é importantíssimo, porque nós vamos observar que as duas coisas são paralelas. Nós não atravessamos o Jordão se não tivermos Deus dando a direção. Não conseguimos. O nosso Jordão está diante dos nossos olhos. E aquele povo atravessou o Jordão. Segundo ponto, que eu quero olhar com você. Então, o primeiro ponto, para que você não se perca da nossa conversa, é preciso olhar para frente e lembrar que Deus está no controle. Segundo ponto, a vitória vem de Deus, mas nós é quem cruzamos o Jordão. Novamente, a vitória vem de Deus, mas somos nós quem cruzamos o Jordão. O que nós observamos aqui no verso 2 que nós lemos? Deus fala a Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão. O grande problema é que nós queremos que Deus tire o Jordão diante da gente. E quando nós olhamos a ação de Deus, não é assim que nós vemos, não. Sabe quando é que o Jordão se abriu? Quando eles começaram a marchar em direção ao Jordão. Quando eles começaram a botar os pés nas águas do Jordão. É pela fé, meu irmão. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo pela gente. Até ir à nossa frente, nós não nos contentamos com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que não há empecilho a qual Ele não venha tirar, mas nós necessitamos ver Deus vai abrir o Jordão. Não se mexa não para você ver. Não comece a marchar não para você ver. Não comece a botar o seu pé na água para você ver. Não há vitória sem luta. O que Deus promete é força e consolo. Ele não promete ausência de lágrimas. O grande problema nosso é que nós não queremos sofrer, nós não queremos ter que chorar, nós não queremos ter que dobrar o joelho para orar a Deus. E sabe por que Deus não faz com que tudo seja assim, olha, tão fácil diante dos nossos olhos? Porque se for tão fácil diante dos nossos olhos, nós viramos homens e mulheres mimados que não sabemos o que é lutar. O que Deus promete é força. O que Deus promete é consolo. O que Deus promete é que vai à sua frente. Deus não promete ausência de lágrimas. Deus não promete ausência de lutas. Há obstáculos diante da gente, entre eu e você e os nossos sonhos. Esse obstáculo chama-se Jordão. Se nós não enfrentarmos esse obstáculo, nós não chegaremos lá aonde queremos.
Talvez você esteja orando tanto pela salvação de alguém da sua família. Talvez você esteja orando tanto por uma doença que tem atrapalhado. Talvez você esteja orando tanto por um problema financeiro. Talvez você esteja orando tanto por uma questão profissional. Mas não adianta nós orarmos apenas. Sim, nós temos que orar pedindo direção de Deus, força de Deus, sabedoria de Deus. Mas comece a se mexer. Comece a se mexer. Comece a andar, comece a sair da zona de conforto. Quando Deus falou para Josué, atravesse o Jordão, Josué não viu nenhuma ponte. Porque a ponte era a fé. E essa é a ponte que está diante do nosso Jordão. A nossa fé, a nossa confiança em Deus. É muito fácil nós dizermos que confiamos quando, olha, as coisas estão caminhando bem, os negócios vão bem, tem dinheiro na conta, a família, todo mundo legal, saudável. Mas quando as coisas começam a apertar, a sua confiança é a mesma? A minha aumenta, não diminui. Porque são nos momentos que eu mais oro, nos momentos que eu mais clamo, nos momentos que eu mais busco, e a certeza está no meu coração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle. Nós não vamos atravessar uma ponte visível aos olhos humanos, porque nós vamos atravessar com a ponte da fé. É atravessar o nosso Jordão, mesmo quando nós nos sentimos fracos, porque quando somos fracos, quando nos sentimos fracos é que estamos fortes, porque é momento que clamamos mais a Deus, é momento que oramos mais a Deus, é momento que buscamos mais a Deus. É nós atravessarmos o Jordão, mesmo quando nos sentimos sozinhos, porque são nesses momentos que nós temos a certeza de quem nós precisamos estar ao nosso lado, e é Deus. É apenas dele que precisamos. A vitória, ela vem de Deus, não da nossa força. E isso faz com que nós nos tornemos mais dependentes de Deus. Porque a vitória vem dele, não é da nossa força. Isso é que faz com que nós oremos mais a Deus. A gente clame mais a Deus. Até jejua por esta causa, por esse propósito, por essa dificuldade. Porque a vitória vem dele. E é importante nós entendermos que a vitória vem dele, porque nós não somos tomados pela vaidade. Eu consegui, eu fiz, eu não. É Deus. Porque é Ele que vai fazer você atravessar o Jordão. É Ele que vai fazer com que você atravesse essa dificuldade que você está enfrentando. Mas tem um terceiro e último ponto que eu quero olhar com você. Terceiro e último ponto. Precisamos entender a visão de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender a visão de Deus para as nossas vidas. Isso aqui, eu vou relembrar para você os versos 2 ao 4. Moisés, olha o que Deus fala para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Era só ele? Não. Tu e todo este povo. E para onde que eles tinham que ir? Olha, o ar é craseado. A terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí ele completa no verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E o verso 4.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. E antes que você caia numa tentação de achar que esta palavra aqui não é verdadeira, deixa eu dizer para você uma coisa. Por muito tempo, os críticos das Escrituras questionavam a respeito desse povo que foi mencionado aqui, os heteus. Que não havia registro histórico a respeito desse povo chamado heteu, que isso foi invenção de quem escreveu a Bíblia. No século 20, caminhando para o final do século 20, várias descobertas foram feitas, fazendo referência aos heteus, que já falava na Bíblia. Esse Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que disse a Josué: levanta-te, vai. Agora olha o que ele fala aqui nesses versos que nós lemos. Nós precisamos entender muito bem qual é a visão de Deus para as nossas vidas, porque Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, porque nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, e nós não sabemos se levaremos alguém ou iremos sozinho, por falta de direção. Mas quando Deus disse a Josué, foi muito clara, e teve uma visão clara: olha, nós não chegaremos a lugar nenhum, se nós não sabemos aonde queremos chegar. Sabe qual é o grande problema que muitas das vezes nós passamos na questão profissional, na questão do empreendedorismo? Nós não temos uma visão clara, o que é que vamos fazer? E nós temos que clamar a Deus por isso, aonde nós vamos chegar? Sabe por que na obra de Deus, muitas das vezes nós ficamos parados? Por falta de visão. Olha o que Deus disse a Josué. Olha o que ele fala aqui para Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão. E quem? Era só ele. Olha o que ele fala no verso 2: tu e todo este povo. Josué sabia quem deveria acompanhá-lo. Mas era só isso? Não. Aonde? Olha o que fala a continuação do verso 2: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Josué sabia quem deveria acompanhá-lo naquele grande desafio. Ele sabia para aonde ele iria naquele grande desafio: a terra de Canaã, que havia sido prometido a Abraão. E depois de 500 anos, agora estava sendo o momento da concretização daquela promessa. E olha o que continua. E quando era para fazer isso? Olha o que fala o início do verso 2. Dispõe-te. Quando? Quando é que é para se dispor? Agora. Fale para o seu irmão: é agora. É agora. Meu irmão, o problema é que nós estamos vivenciando uma geração fraca. Sabe qual é o problema de você criar o seu filho numa bolha, numa redoma? É que a vida não é uma bolha, uma redoma. A vida é difícil. Na vida tem traição. Na vida tem pessoas passando a perna em você. E o fato de criar o seu filho numa redoma
faz com que falte força, determinação para enfrentar dificuldades da vida. O Jordão nós vamos atravessar agora, e ele sabia para onde ia. Esse é o problema, se nós não sabermos aonde queremos chegar, e nós temos que saber aonde queremos chegar. Começo de um ano é propício para nós traçarmos metas, fazermos planos. Começo de ano é um bom momento para nós definirmos aonde queremos chegar, para onde queremos ir, e nós fazemos isso na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual também, tudo está interligado. Tudo está interligado. E quando Deus disse para ele, para onde ele iria, talvez você tenha que pedir de Deus: Senhor, qual é a visão? Qual é a visão? E quando ele sabia para onde iria, não perdeu tempo. Não era para a Índia, não era para a Europa, não era para a China, era para Canaã. E é importante nós entendermos isso. Nós temos que clamar de Deus por esse discernimento. Qual o grande propósito de Deus para a sua vida? Essa é uma boa pergunta, não é? Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Eu ainda faço pouco, mas eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser essa, pela qual estou aqui. E quando eu falo essa pela qual estou aqui, eu não me refiro apenas a estar aqui pregando, ensinando, compartilhando a mensagem de Deus com você. É mais do que isso. É isso aqui funcionando. São vidas sendo alcançadas, vidas sendo salvas. Você tem que se perguntar: o que Deus chamou você para fazer? O que é que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual a visão que Deus tem para você? Essa visão está no centro da vontade de Deus? Ou você está que nem Jonas, fugindo do que Deus quer para a sua vida? Enquanto Jonas fugiu, ele não prosperou, pelo contrário, foi frustração. Qual é a paixão? O que move o seu coração? O que inflama o seu coração? Essa é uma boa dica para você poder ver a visão de Deus para você, a direção de Deus para você. Em vez de você ficar reclamando, murmurando, nada dá certo, as pessoas são difíceis, nada dá certo, vidinha complicada, eu queria ter a vida do fulano que foi mais fácil. Enquanto você olha desse jeito, o Jordão não é atravessado. O Jordão não é atravessado. Há uma obra a ser feita. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Qual é a visão de Deus para a sua vida? E é importante você traçar a sua visão ministerialmente, ou espiritualmente, também profissionalmente. Talvez você olhe para os desafios profissionais que estão diante de você, para os desafios de negócios diante de você, e pelo seu sustento, o seu ganha-pão, e você só murmura, só reclama. Não, comece a pedir de Deus: Senhor, qual é o caminho? Qual é a direção? Para onde é que eu tenho que ir? Como eu tenho que fazer? Coloque no papel. No ministério não é diferente. Talvez esse seja o ano de acabar com aquela vida cristã medíocre, superficial, onde malmente você vem para a igreja no domingo, onde você não tem contato com Deus, você ouve de Deus, mas você não tem um ardor no seu coração. Depende de você, meu irmão.
Eu não me imagino fazendo outra coisa, e eu não quero ser aquele cristão superficial, o cristão que chega, porque tem muito pastor que chega no domingo, prega a mensagem. Eu tenho 17 anos de mensagem prontas, tudo arquivada no meu computador. Eu poderia pegar cada domingo uma diferente, e você nem sabia que eu estava repetindo. Mas eu não quero, eu quero estar conectado com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, não como aquele maluco que fica querendo clamar. O ardor de Deus para que eu possa transmitir a você. Não viva uma vida medíocre na caminhada cristã. Eu não me imagino sem ter a palavra de Deus no meu dia a dia. Eu preciso desse alimento. Sabe qual é o grande problema do cristão hoje? Está tão preocupado com os projetos pessoais desse mundo, que esquece que nós não conseguimos nada sem Deus. Quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, da boca de Deus, Ele está falando que na nossa caminhada, na nossa vida, nós precisamos do alimento para a alma, e assim como o corpo necessita de alimento, a alma também precisa, e aqui a palavra. Eu garanto, eu digo para você, se nós fôssemos mais comprometidos, se você fosse mais comprometido, teríamos menos divórcio, teríamos menos adultério, teríamos menos pessoas com transtorno na questão sexual, teríamos menos distúrbios, porque a palavra é vida, ela muda, ela transforma. Talvez esse é o Jordão a superar, o Jordão dos maus hábitos, o Jordão do celular, o Jordão das redes sociais, o Jordão dos entretenimentos que tira você e chega no final do dia, não teve tempo. É inadmissível nós não termos tempo para Deus. É uma necessidade que há em nossas vidas. E você vai perceber que Josué, ele teve essa conexão, estava relacionado à visão de Deus para ele, a obediência à palavra. Talvez o desafio para você é esse ano, você começar a fazer a diferença. Começar a fazer a diferença no reino de Deus. Começar a fazer a diferença na igreja de Deus. Começar a ser referência para essas vidas que estão perdidas lá na sua família, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho. Mas é preciso colocar os pés na água. Deus disse para Josué: eu não lhe mandei, por que estar acomodado? Está na hora de enfrentar o Jordão. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Qual é o Jordão que está diante de você nesse começo de 2024? Qual é o Jordão que está diante de você nesse começo de 2024? Eu quero que você pergunte isso para Deus. Eu quero que você pense nisso, o Jordão que está diante de você em 2024. Aquela dificuldade, aquele empecilho que está impedindo de você ter aquele sonho realizado. Baixe sua cabeça. E com as cabeças baixas, com sinceridade no seu coração, qual é o Jordão que está diante de você nesse momento da sua vida? Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas vidas. O Senhor sabe das dificuldades que enfrentamos. O Senhor sabe dos sonhos, dos desejos que nós temos pela frente. E ao mesmo tempo, o Senhor conhece mais do que ninguém
o Jordão que está diante da gente, sendo colocado como empecilho. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ampare. Que o Senhor nos abrace. Que o Senhor nos console e conforte diante das dificuldades. Não é abrir o Jordão simplesmente, mas é necessário nós darmos o passo da fé, fazermos o que é necessário. Assim ajude-nos. E nós te rogamos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe grandemente. Semana que vem nós falaremos. E você que acompanhou aí da sua casa, uma ótima semana em Cristo Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.